O milionário sempre a ignorava, enquanto ela limpava sua luxuosa mansão. Até que um dia, a empregada ouviu algo que nunca deveria ter ouvido. Um segredo de família devastador que ameaçava destruir tudo. O que ela fez com essa informação mudou para sempre o destino do milionário e de toda a sua família. De onde você é que está vendo este vídeo? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever e dar like para descobrir mais histórias impactantes. Sofia Vieira observou o reflexo de suas mãos avermelhadas no cristal imaculado da janela. Aos 35 anos, trabalhava há 3 na mansão dos Mendonça, uma das famílias mais influentes da cidade. O silêncio era quase palpável, enquanto ela limpava meticulosamente cada canto daquela luxuosa residência. Da sua posição quase invisível para os moradores da casa, Sofia tinha aprendido a ler os olhares, os gestos e os silêncios que se teciam como uma rede invisível de tensões e segredos. Seu Ricardo Mendonça, um homem de 50 anos com os cabelos levemente grisalhos nas têmporas, havia construído um império na construção civil que o posicionava entre os empresários mais poderosos do país. Sua esposa, Elisa, eternamente elegante e perpetuamente ansiosa, parecia viver com o temor constante de que algo pudesse desmoronar a fachada perfeita que haviam construído. Os filhos do casal eram tão diferentes quanto o dia e a noite. Gabriel, o mais velho, trabalhava ao lado do pai com dedicação absoluta, preparando-se para assumir as rédeas do negócio familiar, enquanto Mariana, a mais nova, vivia em constante conflito com o pai, como se carregasse uma ferida invisível que ninguém se atrevia a mencionar. Naquela tarde de junho, enquanto Sofia arrumava os livros na biblioteca, ouviu a voz de Ricardo ecoando do corredor. "Você não pode continuar ignorando minhas opiniões, papai." A voz de Mariana tremia de frustração. "É sempre o Gabriel isso, o Gabriel aquilo. Quando você vai me escutar? Não tenho tempo para seus dramas de adolescente, Mariana", respondeu Ricardo com frieza. "Quando você amadurecer e entender como o mundo real funciona, talvez eu possa te levar a sério." O som de passos furiosos e a batida de porta que se seguiu fizeram Sofia se encolher. Respirou fundo e continuou seu trabalho fingindo não ter ouvido nada, embora em seu íntimo sentisse uma pontada de compaixão pela jovem Mariana. Às vezes, pensava Sofia, as maiores mansões escondiam os segredos mais sombrios, e a família Mendonça, com toda a sua riqueza e prestígio, parecia carregar um peso invisível que ameaçava esmagar a todos. O que Sofia não sabia enquanto terminava suas tarefas naquele dia era que em breve se tornaria a guardiã involuntária de um segredo capaz de destruir os próprios alicerces sobre os quais o Império Mendonça havia sido construído. Um segredo que, uma vez revelado, mudaria para sempre, não apenas o destino da família, mas também o seu. A manhã começou como qualquer outra na mansão Mendonça. Sofia preparou o café da manhã pontualmente às 7, colocando a louça de porcelana importada sobre a toalha de linho branco. Os membros da família foram aparecendo um por um. Primeiro Elisa, impecavelmente vestida apesar da hora. Depois Gabriel, com seu terno escuro e sua maleta, pronto para mais um dia na empresa. Finalmente Ricardo, cuja presença parecia encher o ambiente com uma tensão imediata. De Mariana não havia sinal, algo habitual após suas discussões com o pai. "A senhorita Mariana não vai tomar café?" perguntou Sofia discretamente enquanto servia o café. Elisa trocou um olhar rápido com Ricardo antes de responder. "Ela não está se sentindo bem esta manhã. Leve algo para ela no quarto mais tarde, por favor." Sofia assentiu, notando o tremor quase imperceptível nas mãos de Elisa ao segurar sua xícara. Os silêncios durante o café da manhã eram habituais, mas naquele dia havia algo diferente no ar, uma tensão que parecia prestes a explodir. "Hoje fecharemos o acordo com os investidores japoneses", anunciou Gabriel com entusiasmo, quebrando o silêncio. "Se tudo sair como esperamos, a expansão internacional será um fato." Ricardo assentiu com aprovação, mas seu olhar parecia distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. "Ótimo", respondeu secamente. "Preciso que tudo saia perfeito. Não podemos permitir nenhum erro, entendido?" "Claro, papai", respondeu Gabriel.
E Sofia não pôde deixar de notar um brilho de ansiedade em seus olhos, o desejo permanente de agradar ao pai. Quando todos saíram de casa, Sofia começou sua rotina diária de limpeza. Ao meio-dia, preparou uma bandeja com frutas e torradas e a levou ao quarto de Mariana. Bateu suavemente na porta. "Entre", respondeu uma voz apagada de dentro. Mariana estava sentada junto à janela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Aos 22 anos, tinha a beleza etérea da mãe, mas em seus olhos brilhava uma determinação que lembrava a de Ricardo. "Eu trouxe algo para a senhorita comer", disse Sofia, colocando o bandeja sobre a mesinha. Mariana a olhou com um sorriso triste. "Obrigada, Sofia. Pelo menos você se preocupa comigo." Houve um momento de silêncio incômodo antes que Mariana continuasse. "Você já sentiu que não pertence à sua própria família?" perguntou em voz baixa, como se houvesse um segredo que todos conhecem menos você. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apropriado para ela se envolver nos assuntos da família, mas havia algo na vulnerabilidade de Mariana que a impedia de simplesmente ignorar a pergunta. Às vezes, as famílias guardam silêncios porque acreditam que estão protegendo quem amam, respondeu com cautela. Nem sempre é por maldade. Mariana a encarou, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. "Meu pai vai entregar a empresa para o Gabriel na próxima semana", disse ela com amargura. "Sempre foi assim. Ele é o escolhido, o herdeiro perfeito. E eu sou apenas a filha problemática que nunca faz nada direito." Sofia quis dizer algo para consolá-la, mas naquele momento seu telefone tocou. Era uma mensagem da senhora Elisa pedindo que ela preparasse o escritório de Ricardo para uma reunião urgente naquela tarde. "Preciso ir, senhorita", desculpou-se. "Mas se precisar de algo, eu sei, posso te chamar", completou Mariana. "Obrigada, Sofia. Você é provavelmente a única pessoa honesta nesta casa." Enquanto Sofia saía do quarto, não podia imaginar que em poucas horas, aquela honestidade que Mariana tanto valorizava seria posta à prova quando ela acidentalmente descobrisse o segredo que os Mendonça guardavam há mais de 25 anos. O escritório de Ricardo Mendonça era um santuário proibido para o resto da família. Localizado na ala leste da mansão, com janelões que davam para o jardim dos fundos, aquele espaço representava o poder e a autoridade indiscutível do patriarca. Sofia raramente entrava ali, e quando o fazia, sentia uma estranha inquietação, como se as próprias paredes guardassem confidências perigosas. Naquela tarde, enquanto limpava meticulosamente a superfície de mogno da escrivaninha e arrumava os documentos para a reunião, ouviu passos apressados no corredor. Sem pensar duas vezes, e movida por um instinto que nem ela mesma compreendia, Sofia se escondeu atrás de uma pesada estante cheia de livros de direito e economia. Seu coração batia forte quando a porta se abriu abruptamente. Ricardo entrou como uma tempestade, com o rosto contraído em uma expressão de preocupação. Fechou a porta com a chave. Algo incomum? E se dirigiu diretamente ao telefone. Seus dedos trêmulos discaram um número que parecia conhecer de memória. "Carlos, sou eu", disse ele com voz tensa. "Preciso que venha imediatamente. Surgiu um problema com os documentos da sucessão." Houve um silêncio enquanto Ricardo ouvia seu interlocutor. De seu esconderijo, Sofia mal se atrevia a respirar. Não posso esperar até amanhã", continuou Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Os exames médicos do Gabriel chegaram esta manhã. Se alguém os vir, tudo pode desmoronar." Outra pausa. Ricardo começou a andar de um lado para o outro em frente à escrivaninha. "Passaram-se 25 anos, Carlos." Sua voz falhou ligeiramente. 25 anos guardando este segredo. "Não posso continuar assim, a culpa está me matando. Gabriel merece saber a verdade antes de assumir as rédeas da empresa, antes de se casar com a filha dos Fontes." As palavras que se seguiram atingiram Sofia como um tapa. "Gabriel não é meu filho biológico, Carlos. Ele é filho do meu irmão Fernando. Tive os resultados confirmados depois do nascimento dele, mas escolhi criá-lo como meu, como havia prometido fazer se algo acontecesse com o Fernando. Elisa nunca soube que eu sabia, que eu descobri o breve romance dela com meu irmão antes do nosso casamento." Sofia teve que cobrir a boca com a mão para não deixar escapar um soluço de surpresa.
Suas pernas tremiam tanto que ela temeu cair e revelar sua presença. O problema é que esses novos exames podem revelar condições médicas hereditárias que não coincidem com meu histórico familiar, continuou Ricardo. Se Gabriel continuar acreditando que é meu filho biológico, poderá tomar decisões médicas erradas para ele ou para seus futuros filhos. Ricardo parou em frente à janela, observando o jardim com o olhar perdido. Mariana é minha única filha biológica, Carlos. A única. E eu a tenho afastado todos esses anos, porque cada vez que olho para ela, vejo a lembrança viva da traição de Elisa e da minha própria covardia em não enfrentar a verdade. Quando Ricardo finalmente desligou o telefone, permaneceu imóvel por vários minutos, com os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Então, tão abruptamente quanto havia entrado, saiu do escritório deixando Sofia submersa em um silêncio ensurdecedor. Com as mãos trêmulas, Sofia saiu de seu esconderijo. A verdade que acabara de descobrir era grande demais, devastadora demais. Se viesse à tona, destruiria os alicerces da família Mendonça, o casamento de Ricardo e Elisa, a relação entre os irmãos, a sucessão empresarial. Tudo mudaria irremediavelmente. E ela, uma simples empregada doméstica, agora carregava o conhecimento que poderia desencadear o caos. Enquanto terminava de arrumar a escrivaninha com movimentos mecânicos, uma pergunta martelava em sua mente. O que ela deveria fazer com essa informação? Calar-se e ser cúmplice de uma mentira que durava décadas, ou arriscar seu emprego, e talvez muito mais, pela verdade? O que Sofia não sabia era que o destino já havia colocado em movimento as engrenagens de uma revelação inevitável, e que seu papel nessa história de família estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma tortura para Sofia. Cada vez que servia o café da manhã e observava Gabriel brincar com sua mãe, cada vez que via Mariana retirar-se silenciosamente da mesa após outro olhar frio de Ricardo, sentia o peso do segredo oprimindo seu peito. Durante as noites, revirava-se em seu pequeno quarto na área de serviço, incapaz de dormir, repassando inúmeras vezes a conversa que tinha ouvido. Na sexta-feira pela manhã, a mansão se encheu de atividade. Gabriel havia fechado com sucesso o acordo com os investidores japoneses e Ricardo havia organizado um jantar de comemoração. Sofia trabalhou incansavelmente ao lado do resto da equipe, preparando cada detalhe sob a supervisão meticulosa de Elisa. Sofia, preciso que você se certifique de que o buffet siga exatamente minhas instruções, disse Elisa com aquela tensão permanente em sua voz. Esta noite também anunciaremos oficialmente a data do casamento de Gabriel com Valentina Fontes. Deve ser perfeito. Sofia assentiu, sentindo uma pontada de ansiedade. O casamento, uma união baseada em uma mentira que logo poderia vir à tona se Ricardo cumprisse sua palavra. Enquanto arrumava flores no salão principal, Mariana entrou inesperadamente. Usava um vestido simples e estava com os cabelos presos, muito diferente de seu estilo despreocupado habitual. Precisa de algo, senhorita Mariana? Perguntou Sofia, notando a expressão determinada no rosto da jovem. Eu só queria saber se... Mariana hesitou, como se procurasse as palavras certas. Você notou algo estranho em meu pai ultimamente? Ele parece mais distante do que o normal, até mesmo com o Gabriel. Sofia sentiu que o vaso que segurava pesava 1 tonelada. Com cuidado, depositou-o sobre a mesa e respirou fundo antes de responder. Não me cabe opinar sobre o comportamento do seu pai, senhorita, disse ela cautelosa. Mariana se aproximou, baixando a voz, embora estivessem sozinhas. Sofia, eu sei que você vê coisas que os outros não percebem. Você está aqui há 3 anos, observando nossa família disfuncional. Se você sabe de alguma coisa... Eu não sei de nada, interrompeu Sofia rápido demais, enfática demais. Algo em seu tom deve ter alertado Mariana, pois a jovem estreitou os olhos, estudando seu rosto com intensidade. Você está mentindo, afirmou. Ela com surpreendente segurança. Algo está acontecendo, eu posso sentir. Meu pai tem revisado documentos antigos, fazendo ligações às escondidas. Eu até o ouvi discutir com a mamãe ontem à noite, mencionando algo sobre a verdade e o momento certo. O coração de Sofia batia tão forte
que ela temeu que Mariana pudesse ouvi-lo. Suas mãos começaram a tremer levemente. Talvez, disse ela finalmente, escolhendo cada palavra com extremo cuidado, nós não conheçamos nossas famílias tão bem quanto acreditamos. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas, carregadas de um significado que ia muito além do que Sofia pretendia. Ela viu os olhos de Mariana se arregalarem, captando a implicação daquela frase aparentemente inocente. "O que você sabe, Sofia?" insistiu Mariana, agarrando seu braço com uma urgência que beirava o desespero. "Por favor, me diga. Minha vida inteira eu senti que há algo que não se encaixa, como se eu fosse uma estranha na minha própria casa." Nesse momento, a voz de Elisa ecoou do hall de entrada, chamando por Mariana. A jovem soltou o braço de Sofia, mas seu olhar deixava claro que a conversa não havia terminado. "Isso não fica assim", murmurou ela antes de sair do salão. "Se você não me contar, eu encontrarei uma forma de descobrir por conta própria." Sofia ficou imóvel, com o coração disparado e uma sensação de desastre inevitável. Sem querer, ela havia plantado uma semente de dúvida em Mariana, uma semente que tinha certeza cresceria até se tornar uma busca imparável pela verdade. Naquela noite, enquanto servia aperitivos aos convidados elegantemente vestidos que comemoravam o sucesso de Gabriel, Sofia observou a família Mendonça fingir uma harmonia que estava muito longe da realidade. Ricardo, com um sorriso tenso. Elisa, vigilante a qualquer imperfeição. Gabriel, orgulhoso, mas inconsciente da tempestade que se aproximava. E Mariana, observando a todos com uma nova perspectiva, como se tentasse decifrar um código oculto em cada gesto, em cada olhar. Sofia soube então. O segredo não permaneceria oculto por muito mais tempo, e quando viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. A celebração se estendeu até tarde da noite. Entre brindes e felicitações, Gabriel resplandecia ao lado de sua noiva Valentina, uma jovem de beleza clássica e modos impecáveis, cujo pai, Alberto Fontes, era um dos investidores mais importantes das empresas Mendonça. A fusão de ambas as famílias através do casamento não representava apenas uma união romântica, mas uma aliança estratégica que consolidaria o império empresarial. Quando o último convidado foi embora, passava das 2 da madrugada. Sofia terminou de supervisionar a limpeza e se preparava para ir para seu quarto. Ao passar pelo escritório de Ricardo, notou uma luz tênue que se filtrava por baixo da porta. Ela parou, em dúvida entre seguir seu caminho ou verificar se tudo estava em ordem. Finalmente, bateu suavemente. Não houve resposta. Estranhando, ela girou a maçaneta com cautela e entreabriu a porta. O cômodo estava vazio, mas a pequena luminária da escrivaninha permanecia acesa, iluminando documentos espalhados sobre a superfície de mogno. Sofia entrou com a intenção de apagar a luz e arrumar um pouco as coisas antes de se retirar, quando um movimento nas sombras a assustou. "Sofia!" A voz de Mariana emergiu de um canto escuro junto à janela. "Eu estava te esperando." A jovem avançou para a luz. Ainda usava o vestido da festa, mas havia tirado os sapatos. Seus olhos brilhavam com determinação. "Senhorita Mariana, você não deveria estar aqui", murmurou Sofia nervosa. "Se seu pai a encontrar..." "Meu pai e minha mãe se retiraram há 1 hora", interrompeu Mariana. "E Gabriel está ocupado demais se despedindo da Valentina para se preocupar com o que eu faço." Ela se aproximou da escrivaninha e apontou para os documentos espalhados. "Eu estava procurando", confessou. "Depois da nossa conversa, eu soube que você tinha razão. Há algo que eu não sei sobre minha própria família e está aqui neste escritório. Meu pai guarda todos os seus segredos aqui." Sofia olhou horrorizada para as gavetas entreabertas e as pastas desordenadas. "Por favor, vá para o seu quarto", suplicou. "Se seu Ricardo descobrir que alguém esteve mexendo nas coisas dele, como ele descobriu que você estava ouvindo suas conversas privadas?" A pergunta de Mariana caiu como um raio, paralisando Sofia. "Não me olhe assim. É óbvio que você sabe de algo. Eu vi no seu rosto no outro dia, que agora com a sua reação eu confirmo." Sofia se sentiu encurralada. Mariana a observava com uma mistura de desafio e vulnerabilidade que desarmaria qualquer um. "O que eu sei ou não,
Não tem importância, tentou Sofia. São assuntos de família que devem ser resolvidos entre vocês. Mariana balançou a cabeça e, num gesto inesperado, pegou as mãos de Sofia entre as suas. Minha vida inteira eu senti que algo não se encaixa, disse ela com a voz embargada. A forma como meu pai me olha às vezes, como se doesse para ele me ver. Sua preferência pelo Gabriel sempre foi evidente. Mas há algo mais, algo que ninguém me conta. Por favor, Sofia, se você sabe de algo que possa me ajudar a entender... A súplica sincera nos olhos de Mariana comoveu Sofia profundamente. Por um longo momento, ambas permaneceram em silêncio, conectadas por aquele contato e pelo peso das verdades não ditas. Finalmente, Sofia tomou uma decisão. Não revelaria tudo o que sabia. Não era seu papel fazê-lo. Mas talvez pudesse guiar Mariana em direção à verdade que por tanto tempo lhe fora negada. Procure nos arquivos médicos, disse ela em voz baixa, e nos documentos relacionados ao seu tio Fernando. Os olhos de Mariana se arregalaram. Meu tio Fernando. Ele morreu antes de eu nascer. Quase não se fala dele nesta casa. Exatamente, respondeu Sofia, com um olhar significativo. Às vezes, os silêncios dizem mais do que as palavras. Um barulho no corredor assustou as duas. Rapidamente, Sofia começou a arrumar os documentos espalhados. Você precisa ir agora, senhorita. Use a porta lateral perto da biblioteca. Eu termino de arrumar isso. Mariana assentiu e, antes de sair, abraçou Sofia brevemente. Obrigada, sussurrou. Você não vai ter problemas por causa disso, eu prometo. Quando Mariana desapareceu, Sofia continuou organizando a escrivaninha com mãos trêmulas. Teria ela feito o certo ao dar aquela pista? Ou tinha acabado de soltar uma tempestade que varreria a todos, incluindo ela mesma? Enquanto apagava a luminária e fechava a porta do escritório, Sofia teve a inquietante certeza de que havia cruzado um ponto sem retorno. O segredo dos Mendonça logo viria à tona, e ela não era mais uma simples espectadora, mas uma participante ativa no drama familiar que estava prestes a se desenrolar. A semana transcorreu com uma tensão palpável flutuando no ar da mansão. Sofia observava com crescente ansiedade como Mariana passava longas horas trancada em seu quarto, saindo apenas para as refeições, durante as quais estudava o pai e o irmão com um olhar analítico. Em 2 ocasiões, Sofia a surpreendeu saindo furtivamente da casa ao anoitecer, retornando horas depois com uma expressão sombria e decidida. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais absorto e nervoso. Passava horas em seu escritório, às vezes com Carlos Saldanha, seu advogado de confiança, outras completamente sozinho. Elisa notava essas mudanças e sua ansiedade aumentava visivelmente, manifestando-se em enxaquecas frequentes e em um controle ainda mais obsessivo sobre os detalhes domésticos. Era quinta-feira à tarde quando Sofia, ao levar chá para o quarto de Mariana, encontrou a jovem sentada na beira da cama, com uma pasta de documentos aberta sobre o colo e os olhos vermelhos de chorar. Senhorita Mariana. Sofia deixou a bandeja na mesinha de cabeceira e se aproximou com preocupação. A senhorita está bem? Mariana levantou o olhar e Sofia viu em seus olhos uma mistura de dor e compreensão que apertou seu coração. Eu sei de tudo, disse Mariana com a voz rouca. Fui ao hospital onde o Gabriel nasceu. Convenci uma enfermeira a me deixar ver os arquivos antigos. Depois visitei o escritório do Carlos Saldanha. A secretária dele é prima de uma amiga minha. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Sentou-se ao lado de Mariana, esquecendo por um momento as distâncias impostas por suas respectivas posições. Gabriel não é filho biológico do meu pai, continuou Mariana, passando uma mão trêmula pelos cabelos. Ele é filho do meu tio Fernando, o irmão mais novo do papai, que morreu num acidente de carro há 25 anos. Sofia permaneceu em silêncio, permitindo que Mariana processasse em voz alta a verdade recém-descoberta. Minha mãe teve um relacionamento com o Fernando antes de se casar com meu pai. As palavras saíam entrecortadas. Quando ela descobriu que estava grávida, já estava noiva do papai. Fernando morreu sem saber que teria um filho. Ou talvez ele soubesse, e por isso o acidente aconteceu. Não está claro nos documentos. Mariana se levantou e começou a andar pelo quarto, abraçando a si mesma
como se tentasse conter uma tempestade interna. O mais surpreendente é que meu pai sabe. Sua voz falhou. Ele sabe desde que o Gabriel nasceu. Ele fez testes de paternidade em segredo e confirmou suas suspeitas, mas decidiu criar o Gabriel como seu filho legítimo. E todos esses anos, ela parou, olhando para Sofia com uma súbita compreensão. É por isso que ele sempre me manteve à distância. Eu sou a única filha biológica dele, mas toda vez que ele olha para mim, ele se lembra da traição da minha mãe. Sofia se levantou também, insegura sobre o que dizer ou fazer. Como empregada, não deveria estar envolvida nesse drama familiar. Como ser humano, não podia ignorar a dor de Mariana. "O que você vai fazer agora?" perguntou finalmente. Mariana contemplou os documentos espalhados sobre sua cama. "Eu não sei", admitiu. "Se isso vier à tona, vai destruir minha família. O casamento dos meus pais, a relação entre o Gabriel e eu, a fusão com a família Fontes, tudo iria desmoronar." "Mas se o seu pai já está considerando revelar a verdade", começou Sofia. "Esse é o problema", interrompeu Mariana. "Segundo estes documentos, meu pai planeja falar depois do casamento do Gabriel, mas há razões médicas urgentes para fazer isso antes. Gabriel tem o direito de conhecer seu verdadeiro histórico clínico familiar." Produziu-se um silêncio pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. "Preciso da sua ajuda, Sofia", disse Mariana finalmente, com renovada determinação na voz. "Eu não posso enfrentar isso sozinha." O coração de Sofia deu um salto. Ela já havia cruzado uma linha ao guiar Mariana até a verdade. Envolver-se mais poderia custar seu emprego, sua reputação, talvez até sua segurança financeira. "O que eu poderia fazer?" perguntou ela com cautela. "São assuntos de família muito delicados." Mariana se aproximou e pegou as mãos de Sofia entre as suas, num gesto que apagava momentaneamente as diferenças de classe e posição que as separavam. "Você é a única pessoa nesta casa que não está presa na teia de mentiras que construímos", disse ela com urgência. "Preciso da sua perspectiva, da sua honestidade. Juntas podemos encontrar a forma menos dolorosa para que esta verdade venha à tona." Sofia olhou para os olhos suplicantes de Mariana e soube que não podia recusar. Por alguma razão que não conseguia compreender completamente, sentia que seu destino estava entrelaçado com o desta família e que seu papel nesta história ia além de seus deveres como empregada doméstica. "Eu vou te ajudar", prometeu finalmente. "Mas devemos ser extremamente cuidadosas." O que nenhuma das duas podia imaginar naquele momento era que seus planos para uma revelação controlada seriam subitamente acelerados por um evento inesperado que colocaria toda a família Mendonça à beira do colapso. A oportunidade para falar a sós surgiu 2 dias depois, quando Ricardo e Elisa saíram para uma gala beneficente e Gabriel passava o fim de semana com sua noiva e a família dela, acertando os últimos detalhes do casamento. A mansão ficou praticamente vazia, com apenas alguns funcionários da manutenção que se retiraram cedo. Sofia e Mariana se encontraram no Jardim dos Fundos, onde um gazebo cercado de buganvílias oferecia privacidade e frescor naquela noite quente. Elas haviam preparado chá e alguns petiscos, como se fosse uma simples reunião casual. "Estive pensando muito", começou Mariana mexendo seu chá sem prová-lo. "Gabriel merece saber a verdade, mas não posso simplesmente chegar para ele e dizer: 'Ei, a propósito, papai não é seu pai biológico.'" Sofia assentiu, compreendendo a complexidade da situação. "Você já considerou deixar seu pai lidar com isso?" Afinal, ele estava contemplando a possibilidade de revelar a verdade. Mariana balançou a cabeça. "Não confio que ele faça isso da maneira correta. Eu o conheço. Ele adiaria o momento indefinidamente. E enquanto isso, Gabriel poderia estar tomando decisões médicas com base em informações erradas." Sofia refletiu por um momento antes de responder. "Talvez vocês pudessem abordar sua mãe primeiro", sugeriu. "A dona Elisa deveria ter a oportunidade de se explicar antes que o Gabriel descubra." "Minha mãe desmoronaria", respondeu Mariana com amargura. "Ela sempre foi frágil emocionalmente, dependente da aprovação do meu pai. Essa revelação poderia destruí-la."
Silêncio pensativo caiu entre elas. À distância, ouvia-se o suave murmúrio da fonte que dominava o centro do jardim. O que mais me dói, continuou Mariana depois de um momento, é perceber que toda a minha vida foi construída sobre mentiras. As memórias que eu guardo, as relações familiares que eu achava que entendia, tudo tem um significado diferente agora. Sofia observou a jovem com compaixão. Apesar de sua riqueza e privilégios, naquele momento, Mariana parecia tremendamente vulnerável, como uma menina perdida procurando respostas. Nem tudo foi mentira, disse Sofia com suavidade. O amor que você sente pelo seu irmão, o carinho da sua mãe, isso é real, independentemente dos segredos que eles guardaram. Mariana levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você tem razão, e por isso mesmo preciso fazer isso direito. Gabriel pode se sentir traído, não só pelos nossos pais, mas por mim também, por esconder informações que lhe dizem respeito diretamente. E se vocês organizassem uma reunião de família, propôs Sofia, um momento em que todos pudessem estar presentes, onde não houvesse interrupções nem distrações. Seria um desastre. Mariana esboçou um sorriso triste. Meu pai negaria tudo no início. Minha mãe choraria desconsoladamente. E o Gabriel, não consigo nem imaginar a reação dele. Sofia tomou um gole de chá, pensando cuidadosamente em suas próximas palavras. Às vezes, senhorita Mariana, não existe uma forma perfeita de revelar uma verdade dolorosa. O importante é fazê-lo com compaixão e vindo do amor. Mariana a olhou com curiosidade. Você fala como se tivesse experiência nessas situações. Sofia desviou o olhar para o jardim na penumbra. Todos nós temos segredos e verdades difíceis em nossas famílias, respondeu vagamente. A diferença está em como escolhemos enfrentá-los. De repente, o som de um carro se aproximando pelo caminho de entrada interrompeu a conversa. As duas ficaram tensas, trocando olhares de alarme. Não podem ser. Meus pais, a gala termina muito mais tarde, murmurou Mariana, levantando-se para olhar através das trepadeiras. O que ela viu a deixou paralisada. Gabriel descia de seu carro claramente alterado, seu rosto normalmente composto agora contraído pela angústia. Atrás dele, Alberto Fontes, o pai de sua noiva, o seguia com uma expressão severa. É o Gabriel, sussurrou Mariana. E o senhor Fontes. Algo aconteceu. Sofia começou a recolher rapidamente as xícaras e pratos. Preciso ir, disse ela com urgência. Não é apropriado que me encontrem aqui com você. Mas era tarde demais. Gabriel as tinha visto e se dirigia ao gazebo com passos firmes. Seu rosto, normalmente afável, estava transformado por uma mistura de dor e fúria que Sofia nunca tinha visto nele. Mariana, chamou ele com voz tensa. Preciso falar com você. Agora. Alberto Fontes permaneceu a alguma distância, observando a cena com uma expressão inescrutável. Sofia tentou escapar discretamente, mas Gabriel a deteve com um gesto. Você também deveria ficar, Sofia, disse ele com uma calma que contrastava com a tempestade em seus olhos. Parece que ultimamente você está muito envolvida nos assuntos desta família. Mariana deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre o irmão e Sofia. O que aconteceu, Gabriel? Pensei que você ficaria com a Valentina o fim de semana todo. Gabriel soltou uma risada amarga que gelou o sangue de ambas as mulheres. Eu estava, até receber uma ligação muito interessante. Seu olhar se fixou em Mariana. Alguém enviou documentos médicos antigos para a família Fontes. Documentos que sugerem que eu não sou filho biológico de Ricardo Mendonça. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi absoluto. Sofia sentiu o mundo parar, enquanto observava o rosto de Mariana empalidecer sob a luz tênue do gazebo. Foi você, não foi? Continuou Gabriel, sua voz falhando ligeiramente. Você sempre teve ciúmes da minha posição nesta família, na empresa. Sempre procurou formas de me sabotar. Mariana negou veementemente com a cabeça. Não, Gabriel, você está enganado. Eu descobri esses documentos há pouco tempo, mas eu jamais... Chega de mentiras, explodiu Gabriel. Esta família está podre de mentiras e eu estou farto. Naquele momento, o telefone de Mariana tocou. Era Ricardo. Com as mãos trêmulas, ela atendeu a ligação. Pai, você precisa vir para casa agora, disse ela com a voz entrecortada. O Gabriel sabe de tudo. Uma hora mais tarde,
A tensão no salão principal da mansão Mendonça era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo e Elisa haviam retornado às pressas da gala, ela ainda com seu vestido de noite e ele com o rosto transtornado pela preocupação. Alberto Fontes havia se retirado após uma breve conversa particular com Ricardo, deixando para trás a ameaça velada de reconsiderar tanto o casamento quanto os acordos empresariais. Sofia mantinha-se discretamente em um canto da sala, invisível como sempre, mas presente a pedido expresso de Mariana. A jovem havia insistido para que Sofia ficasse, argumentando que era a única pessoa naquela casa que não havia participado do engano. Ricardo, consternado demais para discutir, havia concordado com um gesto cansado. Gabriel permanecia de pé junto à janela, com as costas rígidas e os punhos cerrados. Mariana estava sentada em uma poltrona, observando alternadamente cada membro de sua família. Elisa chorava silenciosamente, sua maquiagem arruinada, deixando sulcos negros em suas bochechas. Eu quero... a verdade, exigiu Gabriel, quebrando o pesado silêncio. Toda a verdade, sem mais mentiras. Ricardo, sentado atrás de sua escrivaninha como se buscasse refúgio na posição de autoridade que sempre ocupara, passou uma mão trêmula pelo rosto. É complicado, meu filho, começou ele com a voz insegura, tão diferente de seu habitual tom imperativo. Não me chame assim, cortou Gabriel com frieza. Não até eu saber se tenho direito a esse título. Elisa soluçou com mais força, e Mariana se aproximou dela, oferecendo-lhe um lenço com um gesto mecânico. Ricardo respirou fundo e começou a falar. Fernando, meu irmão mais novo, e eu sempre fomos muito unidos, apesar de nossas diferenças. Ele era impulsivo, apaixonado, cheio de sonhos e projetos que mudavam constantemente. Eu era o prático, o responsável, aquele que construía sobre terreno firme. Fez uma pausa, olhando brevemente para Elisa, que mantinha a cabeça baixa. Quando conheci Elisa, soube imediatamente que era a mulher com quem eu queria compartilhar minha vida. O que eu não sabia na época era que ela e Fernando haviam tido um breve romance durante o verão anterior. Elisa levantou o olhar, seus olhos vermelhos fixos em Gabriel. Foi algo passageiro, disse ela com a voz embargada. Fernando viajou para a Europa pouco depois, e quando voltou, eu já estava noiva de Ricardo. Nunca tivemos a intenção de machucar ninguém. Gabriel permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. Continuamos com os planos do casamento, prosseguiu Ricardo. Fernando foi meu padrinho, nos deu sua bênção. Tudo parecia perfeito, até que Elisa descobriu que estava grávida. Um silêncio tenso se seguiu a essas palavras. Mariana observava o irmão, preocupada com a forma como ele estaria assimilando cada nova revelação. No início, não duvidei que o filho fosse meu. Ricardo falava agora mais para si mesmo do que para os outros. Estávamos felizes, fazendo planos. Fernando voltou de outra de suas viagens para o ultrassom do 5º mês. Lembro-me do rosto dele quando viu aquelas primeiras imagens. Havia algo em seu olhar que não soube interpretar na época. Ele se levantou pesadamente e caminhou até uma vitrine, de onde tirou uma pequena caixa de madeira. Fernando morreu em um acidente 2 meses antes de você nascer, Gabriel. Continuou ele enquanto abria a caixa. Entre os pertences dele, encontrei isto. Ele retirou um envelope amarelado e o estendeu a Gabriel, que o pegou com mãos levemente trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão. Ele escreveu para você, explicou Ricardo, para seu filho que ainda não havia nascido. Acho que ele sempre soube, ou pelo menos suspeitou, que você era dele. Gabriel leu a carta em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas escritas por um homem que nunca conheceu, mas com quem compartilhava laços de sangue. Quando terminou, dobrou o papel cuidadosamente e o devolveu ao envelope. Quando você soube com certeza? Perguntou ele com voz controlada. Quando confirmou que eu não era seu filho biológico? Ricardo baixou o olhar. Pouco depois do seu nascimento, admitiu. Seu tipo sanguíneo não era compatível com o meu. Solicitei exames adicionais em segredo, e eles confirmaram o que eu já suspeitava. 25 anos, murmurou Gabriel. 25 anos de mentiras. Não foram mentiras, interveio Elisa desesperada. Ricardo te amou como um filho desde o primeiro momento. Você é o herdeiro dele, o continuador de seu legado.
O sangue não define a paternidade. Gabriel olhou para ela com uma mistura de dor e compaixão. Mas define condições médicas hereditárias, mamãe. Informações que poderiam ter sido vitais para minha saúde, para a de meus futuros filhos. Ele se virou para Mariana, que havia permanecido inusitadamente quieta. E você? Desde quando sabia? Há apenas alguns dias, respondeu ela com sinceridade. Juro que jamais enviei esses documentos para a família Fontes. Eu estava procurando a melhor maneira de falar com você, de te preparar para esta revelação. Gabriel assentiu lentamente, como se avaliasse a veracidade de suas palavras. Então, para surpresa de todos, olhou diretamente para Sofia. E qual foi o seu papel em tudo isso? Sofia, que havia permanecido como uma observadora silenciosa, sentiu todos os olhares convergirem para ela. Endireitou as costas e respondeu com dignidade. Acidentalmente descobri a verdade enquanto limpava o escritório do seu Ricardo. Posteriormente, quando a senhorita Mariana começou a fazer perguntas, eu a guiei em direção a informações que acreditei que ela merecia conhecer. Ricardo olhou para ela com uma mistura de reprovação e resignação. Os segredos sempre encontram uma forma de vir à tona, disse ele com voz cansada. Talvez seja o melhor. Gabriel caminhou lentamente para o centro da sala, observando cada pessoa como se as visse pela primeira vez. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para processar tudo isso, para entender quem eu sou realmente. Sem esperar resposta, dirigiu-se à porta. Antes de sair, parou e olhou por cima do ombro. Mais uma coisa. Quem quer que tenha enviado esses documentos aos Fontes colocou em perigo não apenas o meu casamento, mas o futuro da empresa. Se eu descobrir que foi alguém desta sala, não haverá volta. Com essas palavras, ele saiu do salão, deixando para trás um silêncio sepulcral. Ninguém se moveu por vários segundos, até que Elisa se levantou, cambaleante. Vou falar com ele, disse ela, secando as lágrimas. Ele não pode ir embora. Assim. Ricardo a deteve com um gesto. Dê espaço a ele, Elisa. Ele recebeu um golpe devastador. Mariana se aproximou de Sofia e sussurrou. Quem você acha que pode ter enviado esses documentos? Sofia balançou a cabeça. Eu não sei, senhorita. Mas quem quer que tenha sido, não buscava apenas a verdade. Buscava causar o máximo de dano possível, e enquanto a família Mendonça começava a enfrentar as consequências de décadas de segredos, Sofia não podia deixar de se perguntar se seu papel naquela história havia terminado ou se, pelo contrário, estava apenas começando. Os dias seguintes transcorreram em um limbo inquietante. Gabriel não havia retornado à mansão e, segundo informou brevemente a Elisa por telefone, estava hospedado no apartamento que mantinha no centro da cidade. Valentina Fontes havia suspendido os preparativos do casamento até novo aviso, uma decisão que a imprensa de sociedade já começava a comentar com velada malícia. Ricardo mergulhou no trabalho com intensidade renovada, saindo cedo e voltando muito tarde, evitando assim os jantares familiares desconfortáveis que agora consistiam apenas em Elisa e Mariana, sentadas em extremos opostos da longa mesa, beliscando a comida em silêncio. Sofia continuava com suas tarefas habituais, mas sentia que sua posição na casa estava por um fio. Em várias ocasiões, surpreendeu Ricardo observando-a com uma expressão indecifrável, como se reconsiderasse sua decisão de mantê-la empregada após seu envolvimento no assunto. Familiar. Foi no 5º dia após o confronto que o telefone tocou durante o café da manhã. Elisa, que mal havia provado seu chá, atendeu com as mãos trêmulas. Seu rosto se iluminou brevemente. Gabriel, graças a Deus, estávamos tão preocupados. Ela fez uma pausa ouvindo. Sim, claro. Te esperamos então. Quando desligou, olhou para Mariana com renovada energia. Gabriel virá esta noite. Ele quer falar com todos nós. Mariana assentiu, uma mistura de alívio e preocupação em seu rosto. Ele disse, mais alguma coisa? Sobre os Fontes? Sobre o casamento? Elisa balançou a cabeça. Apenas que esteve pensando muito e tem algo importante a nos dizer. Sofia, que recolhia os pratos do café da manhã, notou a ansiedade na voz da patroa. As aparências eram fundamentais para os Mendonça, e o escândalo que se avizinhava poderia ser devastador
tanto para seu status social quanto para seus negócios. Mais tarde, enquanto limpava os janelões do salão principal, Mariana se aproximou dela discretamente. "Sofia", murmurou ela, assegurando-se de que ninguém pudesse ouvi-las. "Preciso falar com você urgentemente." Elas se retiraram para o pequeno estúdio de música, uma sala raramente usada, onde o piano de cauda permanecia silencioso sob sua capa protetora. "Recebi uma mensagem anônima", disse Mariana assim que fechou a porta. "Alguém afirma saber quem enviou os documentos para os Fontes." Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Que tipo de mensagem?" perguntou ela com cautela. Mariana mostrou seu telefone. A mensagem era breve, mas inquietante. "Eu sei quem está tentando destruir sua família. Se quiser saber, me encontre no Café Artemisa às 15 horas. "A senhorita não pode ir sozinha", disse Sofia imediatamente. "Pode ser perigoso." Mariana guardou o telefone e olhou para ela com determinação. "Eu não vou sozinha. Você virá comigo." Sofia empalideceu. "Mas... meu trabalho, seus pais... Vou dizer a eles que preciso sair para fazer compras e que vou te levar para me ajudar. Eles não vão negar, especialmente agora que estão tentando me agradar em tudo para compensar anos de mentiras." A amargura em sua voz era palpável. Apesar de suas dúvidas, Sofia compreendeu que não conseguiria dissuadi-la. "Está bem", concordou finalmente. "Mas devemos ser extremamente cuidadosas." Às 3 horas em ponto, ambas entraram no Café Artemisa, um estabelecimento elegante, mas discreto, em uma rua tranquila. Mariana, vestida com simplicidade e escondendo o rosto atrás de grandes óculos escuros, varreu o local em busca de alguém que pudesse ser seu misterioso informante. "Ali", murmurou ela, apontando para uma mesa no canto mais afastado. Sofia seguiu seu olhar e sentiu o chão sumir sob seus pés. Sentado junto à janela, observando-as fixamente, estava Carlos Saldanha, o advogado de confiança de Ricardo Mendonça. Elas se aproximaram lentamente. Carlos, um homem de cerca de 60 anos com cabelos prateados e olhos astutos, indicou que se sentassem com um gesto educado. "Senhorita Mariana", cumprimentou ele formalmente. "E Sofia, se não me engano." Mariana foi direto ao ponto. "Foi o senhor quem enviou essa mensagem? O senhor sabe quem vazou os documentos?" Carlos tomou um gole de seu café antes de responder. "Sim, para a primeira pergunta. Quanto à segunda, tenho uma forte suspeita que quero confirmar." Ele olhou para Sofia com intensidade, como se avaliasse sua presença naquela reunião. "Posso falar livremente na frente dela?" perguntou ele a Mariana. "Sofia tem minha confiança." "Absoluta", afirmou Mariana. "Ela tem sido mais honesta comigo do que minha própria família." Carlos assentiu lentamente. "Bem, o que vou lhes dizer não é fácil de ouvir." Ele fez uma pausa. "Eu acredito que foi sua mãe, Dona Elisa, quem enviou os documentos para a família Fontes." Mariana ficou sem ar. De todas as possibilidades, esta era a que menos havia considerado. "Isso é impossível", protestou. "Por que ela faria algo assim? Destruiria o futuro do seu próprio filho, o casamento que ela mesma estava planejando há meses." Carlos retirou uma pasta de sua maleta e a abriu com cuidado. Há 3 semanas, sua mãe solicitou cópias autenticadas de vários documentos da família, incluindo os exames médicos de Gabriel e documentos relacionados ao seu tio Fernando, explicou ele. "Minha secretária preparou tudo seguindo suas instruções, acreditando que ela agia com autorização de seu Ricardo." Sofia e Mariana trocaram olhares de incredulidade. "Mas isso não prova que ela os enviou aos Fontes", argumentou Sofia. "Não diretamente", concedeu Carlos. "Mas ontem, enquanto revisava as comunicações recentes da empresa, encontrei um e-mail enviado da conta pessoal de Dona Elisa para Alberto Fontes. O assunto era simplesmente a verdade sobre os Mendonça, e tinha um arquivo anexado que, suspeito, continha os documentos em questão." Mariana cobriu a boca com uma das mãos, visivelmente chocada. "Mas por quê?" sussurrou. "Por que ela faria algo que poderia destruir nossa família?" Carlos fechou a pasta e aguardou cuidadosamente. "Essa é a pergunta que devemos responder antes da reunião desta noite", disse ele com gravidade. "Porque se minhas suspeitas estiverem corretas,
O que está em jogo vai muito além de um casamento ou mesmo do futuro da empresa. Sofia sentiu um nó no estômago. Ela havia sido testemunha involuntária dos segredos dos Mendonça, mas agora parecia que existiam camadas mais profundas de engano que ainda não haviam vindo à tona. "O que devemos fazer?" perguntou Mariana, sua voz quase inaudível. Carlos olhou para o relógio e depois para as duas mulheres à sua frente. "Temos exatamente 5 horas antes que Gabriel chegue à mansão", disse ele. 5 horas para descobrir a verdadeira motivação de Elisa Mendonça e nos prepararmos para o que quer que seja revelado esta noite. Enquanto saíam do café, Sofia não podia deixar de se perguntar no que sua vida havia se transformado. De simples empregada doméstica, a peça-chave em um drama familiar que parecia não ter fim. E, o mais inquietante, era a crescente certeza de que a verdadeira tempestade ainda estava por se desencadear. O retorno à mansão transcorreu em um silêncio carregado de tensão. Mariana dirigia com o olhar fixo na estrada, seus nós dos dedos brancos pela força com que agarrava o volante. Sofia, sentada no banco do carona, lutava para ordenar seus pensamentos. A revelação de Carlos Saldanha havia aberto uma nova dimensão naquele complicado quebra-cabeça familiar. "Não faz sentido", murmurou Mariana, finalmente quebrando o silêncio. "Se minha mãe queria que o Gabriel soubesse a verdade, ela poderia ter falado diretamente com ele. Por que envolver os Fontes de uma maneira tão destrutiva?" Sofia meditou cuidadosamente antes de responder. Talvez ela não quisesse apenas que o Gabriel soubesse a verdade, sugeriu. Talvez ela quisesse parar o casamento a qualquer custo. Mariana olhou para ela brevemente antes de voltar sua atenção para a estrada. "Mas por quê? Os Fontes são exatamente o tipo de família com quem minha mãe sempre sonhou em se aparentar. Poderosos, respeitáveis, com conexões políticas." Ela parou abruptamente, como se uma ideia repentina a tivesse atingido. "A menos que..." murmurou ela, e pisou no acelerador. Quando chegaram à mansão, Elisa estava no jardim supervisionando os arranjos de flores para o jantar daquela noite. Ao ver sua filha e Sofia se aproximando com expressões sérias, seu rosto se contraiu visivelmente. "Onde vocês estavam?" perguntou ela, tentando manter um tom casual. "Estive procurando vocês a tarde toda." "Precisamos conversar, mamãe", disse Mariana sem rodeios. "Em particular." Elisa olhou para Sofia com desconfiança. "É necessário que ela esteja presente?" "Sim", afirmou Mariana com firmeza. "A Sofia fica." As 3 mulheres se dirigiram à estufa, um espaço tranquilo e isolado, onde Elisa cultivava orquídeas exóticas. Uma vez lá dentro, Mariana fechou a porta e confrontou sua mãe. "Nós sabemos que foi você quem enviou os documentos para os Fontes", disse ela diretamente. "O que eu não entendo é por quê." O rosto de Elisa empalideceu, mas sua expressão se manteve surpreendentemente firme. "Eu não sei do que você está falando", respondeu ela, mas sua voz não tinha convicção. "O Carlos Saldanha encontrou provas, mamãe", continuou Mariana. "Não faz sentido você continuar negando." Elisa se deixou cair em um banco de pedra, repentinamente exausta, como se o peso de décadas de segredos finalmente a tivesse vencido. "Você não entenderia", murmurou ela, passando uma mão trêmula por seu cabelo perfeitamente arrumado. "Ninguém entenderia." Mariana se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as suas. "Tente, mamãe. Pela primeira vez, nos diga a verdade completa." Elisa olhou para a filha e depois para Sofia, como se avaliasse se podia confiar nelas. Finalmente, com um suspiro profundo, começou a falar. "Alberto Fontes e eu nos conhecemos há muito tempo, antes mesmo de eu conhecer seu pai e o Fernando", revelou ela com voz baixa. "Éramos jovens, estávamos apaixonados, mas nossas famílias tinham outros planos." Mariana ouvia com crescente espanto. A família dele precisava de uma aliança com os Gutierres. A minha queria que eu me casasse com o Ricardo, que na época já mostrava um futuro brilhante nos negócios. Continuou Elisa. "Nós nos separamos, seguindo os desejos de nossas famílias. Ele se casou com Carmen Gutierres. Eu, eventualmente, com Ricardo." Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias distantes. "Mas nunca deixamos de nos amar, não completamente." Sua voz falhou ligeiramente. "Ao longo dos anos, nos encontrávamos ocasionalmente, sempre em segredo, sempre com culpa.
Quando Valentina nasceu, Alberto se distanciou, determinado a ser um bom pai e marido. Sofia começava a compreender a magnitude do que estava ouvindo. Não era apenas a história de Gabriel e seu verdadeiro pai que estava em jogo, mas toda uma rede de relacionamentos e segredos enterrados que agora ameaçavam vir à superfície. Quando Valentina e Gabriel começaram a sair, foi como uma piada cruel do destino, continuou Elisa. Alberto e eu nos encontramos novamente, desta vez como futuros sogros, fingindo não compartilhar um passado. Mariana olhava para ela com uma mistura de compaixão e horror. A esposa de Alberto, Carmen, faleceu há 2 anos, disse Elisa. E há alguns meses, quando o casamento de Gabriel e Valentina parecia iminente, Alberto veio me ver. Ele me disse que nunca havia deixado de me amar, que talvez o destino estivesse nos dando uma segunda chance. Ela cobriu o rosto com as mãos, incapaz de conter o choro. Mas há algo que vocês não sabem. Algo que torna a união de Gabriel e Valentina impossível. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, pressentindo o que viria a seguir. Alberto! A voz de Elisa era quase inaudível. Alberto pode ser o pai de Gabriel. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi absoluto. Mariana havia ficado petrificada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O que você está dizendo? Conseguiu articular finalmente. Eu pensei que o pai do Gabriel fosse o tio Fernando. Elisa balançou lentamente a cabeça. Eu nunca tive certeza absoluta, admitiu. Foi um período confuso na minha vida. Quando descobri que estava grávida, tinha acabado de me casar com o Ricardo, mas havia estado com o Fernando pouco antes do casamento, e com o Alberto, em um último encontro desesperado antes de me resignar à minha nova vida. Ela se levantou e caminhou em direção às orquídeas, acariciando suas pétalas com dedos trêmulos. Quando Gabriel nasceu e Ricardo descobriu que não era dele, ele assumiu que Fernando era o pai. Eu nunca o corrigi, porque nem eu mesma tinha certeza. Mariana se levantou também, seu rosto uma máscara de incredulidade. Então você enviou os documentos para os Fontes para parar o casamento, completou Elisa. Se existe a possibilidade, por menor que seja, de Alberto ser o pai biológico de Gabriel, então ele e Valentina podem ser irmãos, concluiu Sofia em um sussurro horrorizado. As implicações eram devastadoras, não apenas para Gabriel e sua identidade já fraturada, mas para toda a estrutura familiar e empresarial que Ricardo havia construído tão meticulosamente ao longo de décadas. Mariana se afastou da mãe, como se precisasse de distância física para processar aquela nova revelação. Gabriel vem esta noite, disse ela com voz vazia. O que vamos fazer? Como vamos explicar isso a ele? Elisa olhou para ela com olhos suplicantes. Por favor, não digam nada a ele ainda, implorou. Alberto e eu combinamos de fazer exames de DNA discretamente. Se confirmarem que não há relação biológica entre Gabriel e Valentina, não haveria necessidade de adicionar essa dor a tudo o que ele já está sofrendo. Mariana olhou para Sofia, buscando silenciosamente seu conselho. A empregada, que nunca imaginou se ver no meio de uma situação tão complexa, respirou fundo antes de falar. A verdade sempre encontra um caminho, dona Elisa, disse ela com gentileza, mas com firmeza. Acho que seu Gabriel merece saber todas as possibilidades antes de tomar decisões sobre seu futuro. Elisa desabou novamente no banco, derrotada. Você tem razão, admitiu. Esta noite, ele saberá de tudo. As 3 mulheres permaneceram em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo a estufa de tons dourados e avermelhados. O jantar que se aproximava prometia ser o cenário de um confronto que mudaria para sempre o destino da família Mendonça. Às 8 horas em ponto, a mansão Mendonça resplandecia sob a suave iluminação externa, projetando uma imagem de serenidade que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional que se formava em seu interior. Sofia, após sua conversa com Elisa e Mariana, havia retornado aos seus deveres, preparando o jantar com uma mistura de ansiedade e resignação. Enquanto dispunha a louça de porcelana francesa sobre a toalha de linho, não podia evitar se perguntar como aquela noite terminaria. Ricardo chegou pontualmente às 8h30, com o rosto tensionado, mas composto.
Dirigiu-se diretamente ao seu escritório, parando brevemente para perguntar a Sofia se Gabriel já havia chegado. Diante de sua resposta negativa, ele assentiu secamente e continuou seu caminho. Mariana apareceu pouco depois, elegantemente vestida, mas com olhos que revelavam sua agitação interior. Ela se aproximou de Sofia, enquanto esta arrumava as flores no centro da mesa. "Você viu a mamãe?" perguntou. Ela em voz baixa. "Ela está no quarto, senhorita", respondeu Sofia. "Disse que desceria em alguns minutos." Mariana assentiu, mordendo o lábio com nervosismo. "Isso vai ser um desastre, não vai?" Antes que Sofia pudesse responder, a campainha da entrada principal ecoou pela casa. Ambas as mulheres ficaram tensas. Gabriel havia chegado. Sofia se apressou para abrir a porta. Diante dela estava Gabriel, impecavelmente vestido, mas com sinais evidentes de esgotamento em seu rosto. E para surpresa de todos, ele não vinha sozinho. Alberto Fontes o acompanhava, sua expressão tão grave quanto a do jovem. "Boa noite, Sofia", cumprimentou Gabriel com uma formalidade incomum. "Estão todos em casa?" "Sim, seu Gabriel", respondeu ela, afastando-se para deixá-los passar. "Seu pai está no escritório e a senhorita Mariana está na sala de jantar." Gabriel assentiu e se dirigiu para o interior, seguido por Alberto, que evitava deliberadamente olhar para Sofia. Enquanto fechava a porta, Sofia notou que suas mãos tremiam levemente. A presença de Alberto Fontes mudava completamente a dinâmica daquela reunião familiar. Na sala de jantar, Mariana ficou paralisada ao ver Gabriel entrar acompanhado do pai de Valentina. Seus olhos procuraram instintivamente por Sofia, que entrava atrás deles, mas a empregada só pôde responder com um olhar igualmente confuso. "Gabriel." Mariana avançou para abraçar o irmão. "Não sabíamos que você viria acompanhado. O senhor Fontes tem tanto direito quanto qualquer um de estar presente esta noite", respondeu Gabriel com um tom deliberadamente neutro. Afinal, ele está diretamente implicado nos recentes acontecimentos. Alberto Fontes, um homem de presença imponente e cabelos grisalhos, inclinou levemente a cabeça para Mariana. "Senhorita Mendonça", cumprimentou formalmente. "Lamento as circunstâncias deste encontro." Nesse momento, Elisa apareceu na porta da sala de jantar. Ao ver Alberto, parou abruptamente, e seu rosto perdeu a cor. Seus olhos, vermelhos pelo choro recente, se arregalaram com uma mistura de surpresa e terror. "Alberto", sussurrou, "eu não sabia que você viria." Antes que alguém pudesse responder, Ricardo entrou na sala. Ele parou ao ver o grupo reunido, seu olhar se fixando em Alberto Fontes com evidente surpresa. "O que significa isso?" perguntou ele com voz controlada, mas tensa. "Gabriel, você não mencionou que traria convidados." Gabriel deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre os dois homens mais velhos. "O senhor Fontes não é um simples convidado, papai", disse ele, usando o termo familiar quase como um desafio. "Ele tem muito a acrescentar a esta conversa." Ricardo e Alberto trocaram um olhar carregado de significado que ninguém mais na sala poderia decifrar completamente. Finalmente, Ricardo assentiu com rigidez. "Bem, vamos para a sala de estar, ficaremos mais confortáveis lá." Enquanto todos se dirigiam para a sala principal, Sofia começou a se retirar discretamente. A voz de Gabriel a deteve. "Sofia, por favor, junte-se a nós." O pedido fez com que Ricardo se virasse bruscamente. "Isto é um assunto de família, Gabriel. Não é apropriado que os funcionários..." A Sofia foi mais honesta com todos nós do que qualquer membro desta família, interrompeu Gabriel com firmeza. "Se vamos falar de verdades e mentiras esta noite, quero que ela esteja presente." Após um tenso silêncio, Ricardo cedeu com um gesto resignado. O grupo se mudou para o amplo salão, onde Sofia permaneceu de pé perto da porta, enquanto os demais se sentavam. A tensão no ambiente era quase palpável. Gabriel permaneceu de pé, como se precisasse da vantagem física que sua posição lhe dava. "Durante os últimos dias, estive refletindo sobre quem eu realmente sou", começou ele, com a voz surpreendentemente serena. "Minha vida inteira foi uma cuidadosa construção de mentiras, desde minha identidade até meu futuro planejado." Ricardo tentou interromper, mas Gabriel levantou uma mão para detê-lo. "Por favor, deixe-me terminar", pediu. "Eu preciso dizer isto." Ele percorreu a sala com o olhar,
parando em cada rosto. No início senti raiva, uma raiva tão profunda que temi que me consumisse por completo. Raiva de você, papai, por me esconder a verdade. De você, mamãe, pela infidelidade que originou tudo isso. Até mesmo de você, Mariana, por descobrir um segredo que aparentemente todos conheciam, exceto eu. Sua voz falhou ligeiramente, mas ele se recuperou rapidamente. Mas então comecei a me perguntar quem enviou aqueles documentos. Para a família da Valentina e por quê. O vazamento foi muito calculado, muito específico em seu objetivo. Ele se virou para Alberto Fontes. Então procurei diretamente o Sr. Fontes. Pedi que ele me mostrasse exatamente o que havia recebido e como. E o que eu descobri? Gabriel parou, olhando fixamente para sua mãe, cujos olhos agora estavam cheios de lágrimas. O que eu descobri, continuou ele com voz mais suave, foi que há mais segredos nesta família do que eu jamais imaginei. Elisa se levantou trêmula. Gabriel, por favor, suplicou. Não assim, não desta forma. Então quando, mamãe? Perguntou Gabriel com amargura. Quando é o momento certo para descobrir que eu poderia estar prestes a me casar com minha própria irmã? A declaração caiu como uma bomba na sala. Ricardo se levantou bruscamente. Do que diabos você está falando? Exigiu, seu rosto contraído pela confusão e pela raiva. Alberto Fontes se manteve imperturbável, seus olhos fixos em Elisa, que parecia prestes a desmaiar. Sua esposa e eu compartilhamos um passado, Ricardo, disse ele com uma calma que contrastava com a tensão do momento. Um passado que, ao que parece, poderia ter tido consequências que nenhum de nós previu completamente. Ricardo olhou para Elisa, a compreensão transformando lentamente sua expressão. Não, murmurou. Não é possível. Mariana, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. É verdade, papai, disse ela em voz baixa. Mamãe nos confessou esta tarde. Existe a possibilidade de que o pai biológico de Gabriel não fosse o tio Fernando, mas sim o Sr. Fontes. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi absoluto. De sua posição junto à porta, Sofia observava como décadas de segredos e mentiras desmoronavam diante de seus olhos. A família Mendonça, tão poderosa, tão aparentemente perfeita, revelava-se agora em toda a sua fragilidade humana. Ricardo deixou-se cair pesadamente em sua poltrona, seu rosto subitamente envelhecido. Todos esses anos, murmurou. Todos esses anos acreditando que era o Fernando, ainda não sabemos com certeza, interveio Gabriel com surpreendente calma. O Sr. Fontes e eu concordamos em fazer exames de DNA amanhã mesmo. Até lá, tudo é especulação. Ele se aproximou da mãe e pegou as mãos dela entre as suas. O que não entendo, mamãe, é por que você enviou esses documentos aos Fontes. Se suspeitava dessa possibilidade, poderia ter falado diretamente comigo. Elisa, incapaz de sustentar o olhar do filho, respondeu com voz quase inaudível. Eu tive medo, Gabriel. Medo de perder tudo, de destruir nossa família. Mas mais medo ainda de que você e a Valentina... Ela não conseguiu continuar, sufocada pelo choro. Alberto se levantou e, para a surpresa de todos, aproximou-se de Elisa com um gesto protetor. O medo nos manteve prisioneiros por tempo demais, Elisa, disse ele com gentileza. É hora de enfrentar a verdade, seja ela qual for. Ricardo observava a cena com uma expressão indecifrável. Quando finalmente falou, sua voz soava estranhamente resignada. Parece que vivi cercado por fantasmas, disse ele. O fantasma do meu irmão, o fantasma de um amor que nunca foi realmente meu. Olhou para Gabriel. E o fantasma de um filho que poderia não ser meu de forma alguma. Gabriel sustentou seu olhar com firmeza. Você está enganado, disse ele. Biologicamente, posso ser filho do Fernando, do Alberto, ou mesmo de um desconhecido. Mas você me criou, me ensinou tudo o que sei, me transformou no homem que sou hoje. Isso ninguém pode negar. Mariana se aproximou do pai e colocou uma mão em seu ombro. O sangue não define uma família, papai. São as decisões que tomamos, o amor que compartilhamos apesar dos nossos erros. Nesse momento, enquanto a família Mendonça começava o difícil caminho para a reconciliação, Sofia soube que seu papel naquela história havia sido mais importante do que ela jamais imaginara. Não como uma simples testemunha silenciosa,
mas como um catalisador para uma verdade que, embora dolorosa, era necessária para que todos pudessem finalmente se curar. Os dias seguintes transcorreram como em um estranho limbo. A mansão Mendonça, habitualmente um centro de atividade, parecia mergulhada em uma calma tensa, como a quietude que precede uma tempestade. Ricardo havia cancelado todos os seus compromissos profissionais, algo sem precedentes em sua carreira. Elisa, por sua vez, alternava entre longos períodos de reclusão em seu quarto e passeios solitários pelos jardins, como se tentasse se reconciliar com os fantasmas de seu passado. Gabriel retornou temporariamente à mansão, ocupando seu antigo quarto enquanto esperavam os resultados dos exames de DNA. O casamento com Valentina havia sido oficialmente suspenso, gerando uma torrente de especulações nos círculos sociais e empresariais que os Mendonça frequentavam. Era terça-feira à tarde quando Sofia, enquanto arrumava a biblioteca, ouviu vozes vindas do escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta, permitindo-lhe distinguir as silhuetas de Gabriel e Ricardo sentados frente a frente. O império que você construiu não precisa desmoronar, dizia Gabriel com voz serena. Os negócios podem ser separados dos assuntos pessoais. Você realmente acredita nisso? Respondeu Ricardo com amargura. Os Fontes têm sido nossos parceiros mais importantes na última década. Se o Alberto decidir retirar seu apoio... Ele não vai, interrompeu Gabriel. Falei com ele ontem. Independentemente dos resultados dos exames, ele está disposto a manter as alianças empresariais. Ele é um homem de negócios acima de tudo. Houve um longo silêncio antes que Ricardo falasse novamente, sua voz agora tingida de uma vulnerabilidade que Sofia jamais havia escutado nele. Como você consegue estar tão calmo? Seu mundo desmoronou tanto quanto o meu. Gabriel soltou uma risada suave, sem humor. Eu não estou calmo, papai. Estou apavorado, mas também me sinto estranhamente liberto. Como se minha vida inteira eu tivesse carregado um peso invisível que finalmente posso nomear e enfrentar. Sofia se afastou discretamente, sem querer se intrometer mais naquela conversa particular. Enquanto subia as escadas para o segundo andar, encontrou Mariana, que parecia esperá-la. Sofia, chamou ela em voz baixa. Podemos conversar? Elas se retiraram para a pequena sala de leitura, um espaço acolhedor raramente usado pela família. Mariana fechou a porta e se virou para Sofia com uma expressão decidida. Eu estive pensando muito nestes dias, começou ela, sobre o futuro, sobre meu lugar nesta família e na empresa. Sofia assentiu, encorajando-a a continuar. Eu sempre me senti como uma estranha, sabe? Mariana sentou-se na beira de uma poltrona, brincando nervosamente com uma almofada. A filha que nunca se encaixou, a que nunca foi boa o suficiente para ganhar a aprovação do meu pai. O seu Ricardo a ama, senhorita Mariana, disse Sofia suavemente. Talvez ele não tenha sabido demonstrar, mas... Eu sei, interrompeu Mariana. Agora, eu entendo. Ele me manteve à distância não porque me amava menos, mas porque eu o lembrava constantemente da dor da traição. De certa forma, era mais fácil para ele se voltar para o Gabriel, fingir que tudo era perfeito. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em memórias. Ontem tive uma longa conversa com ele, continuou. A primeira conversa real em anos. Ele me confessou que sempre admirou minha determinação, minha recusa em seguir cegamente suas diretrizes. Disse que eu o lembrava do irmão dele, o Fernando. Sofia sorriu levemente. A dor às vezes nos faz afastar quem mais amamos, refletiu, por medo de sofrer ainda mais. Mariana assentiu, seus olhos brilhando com renovada compreensão. Eu propus a ele assumir um papel mais ativo na empresa, disse ela com crescente entusiasmo. Não para tomar o lugar do Gabriel, mas para complementá-lo. Ele tem visão para os negócios internacionais. Eu entendo melhor o mercado local e as necessidades dos nossos funcionários. E o que seu pai disse? Perguntou Sofia, genuinamente interessada. Ele aceitou, respondeu Mariana, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez em dias. Disse que já era hora de os Mendonça aprenderem a trabalhar juntos, em vez de competir entre si. Sofia sentiu uma onda de orgulho pela jovem. Em meio à tempestade familiar, Mariana havia encontrado forças para propor um novo caminho, um baseado na colaboração em vez do conflito.
A conversa foi interrompida por leves batidas na porta. Era Elisa, sua figura, elegante e emoldurada pela luz do corredor. Perdão por interromper, disse ela com voz baixa. O laboratório acabou de ligar. Os resultados estarão prontos amanhã. Um silêncio carregado de expectativa encheu a sala. Mariana se levantou e abraçou brevemente a mãe. Seja qual for o resultado, vamos enfrentar juntos, disse ela com firmeza, como uma família. Elisa assentiu, seus olhos buscando os de Sofia por cima do ombro da filha. Obrigada, disse ela simplesmente, por tudo. Sofia inclinou levemente a cabeça, compreendendo o peso daquelas palavras. Não era apenas gratidão por seus serviços como empregada, mas por seu papel como testemunha e, de certa forma, como catalisadora de uma verdade que, embora dolorosa, havia começado a libertar os Mendonça de décadas de segredos e ressentimentos. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Sofia refletiu sobre as estranhas reviravoltas que sua vida havia dado nas últimas semanas. Ela havia passado de uma presença praticamente invisível na mansão para se tornar uma figura central no drama familiar. E embora o futuro continuasse incerto, seu emprego poderia terminar assim que as águas se acalmassem, ela sentia uma estranha paz interior, a satisfação de ter agido segundo seus princípios em uma situação onde teria sido muito mais fácil guardar silêncio. A campainha da porta principal a tirou de seus pensamentos. Era incomum receber visitas àquela hora, especialmente sem aviso prévio. Secando as mãos no avental, ela se apressou para atender. Ao abrir a porta, deu de cara com Valentina Fontes. A jovem, habitualmente impecável, mostrava sinais evidentes de esgotamento. Seus olhos vermelhos de chorar contrastavam dramaticamente com a palidez de seu rosto. Eu preciso ver o Gabriel, disse ela sem rodeios. Por favor. Sofia hesitou por um instante. As instruções haviam sido claras, não esperavam visitas, e qualquer assunto relacionado aos Fontes deveria ser canalizado através dos advogados. Sinto muito, senhorita Fontes, começou ela com cautela. Mas não tenho certeza se é um bom momento. Por favor, insistiu Valentina, sua voz falhando ligeiramente. Eu sei que estão esperando os resultados dos exames, mas há algo que o Gabriel precisa saber. Algo que não pode esperar. Havia tal urgência em suas palavras, tal desespero em seus olhos, que Sofia sentiu que não podia simplesmente fechar a porta para ela. Com um breve aceno de cabeça, ela a convidou a entrar e pediu que esperasse no hall enquanto ia em busca de Gabriel. Ela o encontrou no terraço contemplando o pôr do sol com uma expressão pensativa. Ao ouvir a mensagem de Sofia, seu rosto mostrou surpresa, seguida de uma resignada determinação. Faça-a entrar na sala de visitas, indicou ele. E, por favor, certifique-se de que possamos conversar sem interrupções. Sofia assentiu e se retirou discretamente, mas enquanto se afastava pelo corredor, não pôde deixar de se perguntar que nova revelação estava prestes a se somar à já complexa teia de segredos e verdades incompletas que definia a família Mendonça. A manhã em que chegariam os resultados dos exames de DNA amanheceu excepcionalmente clara. Sofia, que mal havia dormido, levantou-se ao amanhecer e começou suas tarefas com uma energia nervosa que traía sua aparente calma. A mansão parecia prender a respiração, cada canto impregnado de uma expectativa quase palpável. Durante o café da manhã, ninguém mencionou o assunto que ocupava a mente de todos. Ricardo revisava documentos com fingido interesse. Elisa reorganizava meticulosamente as flores do centro da mesa. Gabriel lia o jornal sem realmente ver as palavras. E Mariana brincava com sua comida, mal provando um bocado. Apenas o tilintar da prata contra a porcelana quebrava o silêncio. Foi perto do meio-dia que o telefone tocou. Sofia, que polia a prataria na sala de jantar, observou Ricardo se dirigir com passos firmes ao seu escritório para atender a ligação. Minutos depois, ele saiu com uma expressão indecifrável. Os resultados chegaram, anunciou ele com voz controlada. O Carlos está a caminho com um envelope lacrado. A família se reuniu no salão principal, cada membro ocupando seu lugar habitual como atores em um cenário familiar. Sofia se preparava para se retirar discretamente quando Gabriel a deteve.
Fique, por favor, disse ele com suavidade. Você fez parte deste processo desde o início. Ricardo não objetou desta vez. Parecia ter aceitado, talvez com certa resignação, o papel que Sofia havia passado a desempenhar na dinâmica familiar. A campainha tocou pontualmente à 1 da tarde. Carlos Saldanha entrou com sua habitual compostura profissional, carregando um envelope branco que depositou sobre a mesa de centro. Os resultados comparativos estão aqui, disse ele sem rodeios. Foram realizados testes entre Gabriel e os 3 possíveis candidatos. Ricardo assentiu secamente, indicando que ele continuasse. Pensei que o mais adequado seria que Gabriel decidisse como proceder, acrescentou Carlos, dirigindo-se ao jovem. Gabriel olhou para o envelope por um longo momento, como se ele contivesse não apenas informação genética, mas o mapa completo de sua identidade futura. Finalmente, pegou-o entre as mãos. Acho que todos nós merecemos saber a verdade simultaneamente, disse ele com calma, seja ela qual for. Com dedos levemente trêmulos, ele abriu o envelope e retirou vários documentos. Leu-os em silêncio, seu rosto mostrando uma sucessão de emoções que era impossível interpretar. Quando finalmente levantou o olhar, seus olhos estavam brilhantes, mas serenos. De acordo com estes resultados, começou ele, com a voz surpreendentemente firme. Meu pai biológico é... A porta do salão se abriu abruptamente, interrompendo-o. Alberto Fontes entrou com passos decididos, seguido por uma Valentina visivelmente alterada. Espere, disse Alberto com urgência. Antes que você revele esses resultados, há algo que todos precisam saber. Ricardo se levantou, visivelmente tenso. Esta é uma reunião de família, Alberto, começou ele. Mas Gabriel o deteve com um gesto. Deixe-o falar, papai, pediu. Depois da minha conversa com a Valentina ontem à noite, acho que sei o que ele vai nos dizer. Alberto avançou para o centro da sala, sua figura imponente capturando a atenção de todos os presentes. Quando falou, sua voz estava carregada de uma emoção contida por décadas. Passei minha vida inteira construindo um império, sacrificando a felicidade pessoal pelo sucesso profissional, começou. Seguindo expectativas familiares, fazendo o certo, segundo os padrões da nossa classe social. Ele olhou brevemente para Elisa, cujos olhos já se haviam enchido de lágrimas, antecipando o que viria. Mas há um segredo que guardei até mesmo da minha própria filha, continuou. Um segredo que, à luz dos recentes acontecimentos, não posso mais continuar guardando. Ele se virou para Valentina, pegando sua mão com ternura paternal. Valentina não é minha filha biológica, declarou. Finalmente. A revelação caiu como uma bomba na sala. Ricardo, que se mantivera de pé, deixou-se cair pesadamente em sua poltrona. Mariana sufocou um grito de surpresa. Gabriel, no entanto, permaneceu impassível, como se já soubesse dessa informação. Carmen, minha falecida esposa, engravidou antes do nosso casamento, explicou Alberto. De outro homem, alguém com quem ela teve um breve relacionamento, enquanto estávamos temporariamente separados. Ela me confessou pouco antes do casamento, disposta a romper nosso noivado. Mas eu a amava e aceitei criar sua filha como minha. Ele fez uma pausa, permitindo que todos assimilassem suas palavras. Durante todos esses anos, ninguém questionou a paternidade de Valentina. Ela tem meu sobrenome, minha educação, meu amor incondicional. Para todos os efeitos práticos, ela é minha filha. Ele se virou para Gabriel, que ainda segurava os resultados em suas mãos. Quando surgiu a possibilidade de você ser meu filho biológico, entendi o horror da situação. Se fosse verdade, você e Valentina poderiam compartilhar sangue sem saber. Por isso você veio ontem à noite, disse Gabriel, dirigindo-se a Valentina, para me contar a verdade sobre sua origem. Valentina assentiu, seus olhos fixos no envelope que Gabriel segurava. Eu precisava que você soubesse, independentemente do que esses resultados digam, respondeu ela com voz trêmula. A verdade, por mais dolorosa que seja, é preferível a viver na ignorância. Um silêncio denso encheu a sala, enquanto todos processavam as implicações desta nova revelação. Elisa foi a primeira a quebrá-lo. Alberto, disse ela suavemente, quem é o pai biológico da Valentina? A pergunta pareceu pegar até mesmo Alberto de surpresa, que hesitou antes de responder.
Carmen nunca quis revelar, disse ele finalmente. Ela levou esse segredo para o túmulo. Apenas me disse que era alguém que nós dois conhecíamos, alguém que já não fazia parte de nossas vidas. Gabriel olhou novamente para os resultados em suas mãos, como se eles tivessem subitamente adquirido um significado completamente diferente. Com um gesto decidido, depositou-os sobre a mesa, abertos para que todos pudessem ver. De acordo com estes exames, disse ele com voz clara, meu pai biológico era Fernando Mendonça. Não há compatibilidade genética com Ricardo nem com Alberto. A revelação produziu reações diferentes. Alívio no rosto de Valentina, uma estranha mistura de tristeza e justificação em Ricardo, lágrimas silenciosas em Elisa. Alberto permaneceu estoico, embora um observador atento pudesse ter notado um leve tremor em suas mãos. Isso significa, começou Mariana, que não há impedimento biológico para o nosso relacionamento, completou Valentina, olhando para Gabriel com uma mistura de esperança e cautela. Gabriel se levantou e caminhou até parar em frente a Ricardo. Por um longo momento, os dois homens se olharam em silêncio, décadas de falsas suposições, expectativas e afeto genuíno flutuando entre eles como uma ponte invisível. Fernando era seu irmão, disse Gabriel finalmente, o que significa que, biologicamente, eu sou seu sobrinho. Mas em todos os aspectos que realmente importam, eu continuo sendo seu filho. Ricardo, um homem acostumado a manter suas emoções sob estrito controle, não pôde evitar que seus olhos marejassem. Ele estendeu uma mão trêmula para Gabriel, que a pegou sem hesitar. Você sempre será meu filho, disse ele com voz rouca. Sempre. Sofia, observando a cena de sua posição discreta, junto à porta, sentiu que estava testemunhando algo extraordinário. O momento em que uma família construída sobre segredos e mentiras começava a se reconstruir sobre a base da verdade. Não seria um caminho fácil, mas, pelo menos agora, todos caminhavam sob a mesma luz, sem sombras do passado distorcendo cada passo. Enquanto a família Mendonça iniciava o difícil processo de reconciliação, ninguém notou que Alberto Fontes observava Mariana com uma expressão peculiar, como se estivesse vendo um fantasma ou resolvendo um enigma particularmente complexo. Ninguém, exceto Sofia, cuja capacidade de observar o que os outros deixavam passar, lhe permitiu perceber aquele detalhe aparentemente insignificante, mas potencialmente revelador. E ela se perguntou, com uma súbita intuição que a deixou sem fôlego, se a última peça do quebra-cabeça da família ainda estava por ser descoberta. 3 meses haviam se passado desde o dia das revelações. A mansão Mendonça, que por tanto tempo parecera um mausoléu de segredos e tensões não expressas, começava lentamente a se transformar em um verdadeiro lar. Os jantares em família, antes caracterizados por silêncios desconfortáveis e conversas superficiais, agora se estendiam por horas, cheios de discussões animadas e risadas ocasionais. Era sábado à tarde quando Sofia, enquanto arrumava um vaso de flores frescas no hall de entrada, ouviu o som de um carro se aproximando. Pela janela, viu Gabriel e Valentina chegando juntos, seus rostos relaxados, enquanto conversavam animadamente. Eles haviam decidido adiar o casamento, dando-se tempo para reconstruir seu relacionamento sobre bases mais honestas, mas continuavam juntos, talvez mais unidos do que antes pelas provações que haviam enfrentado. Ao abrir a porta para recebê-los, Sofia notou que traziam uma caixa elegantemente embrulhada. Boa tarde, Sofia, cumprimentou Gabriel com um sorriso caloroso. Estão todos em casa? O seu Ricardo está no escritório, e a dona Elisa e a senhorita Mariana estão no jardim, respondeu Sofia, devolvendo o sorriso. Perfeito, disse Gabriel, trocando um olhar cúmplice com Valentina. Temos uma pequena surpresa para a família. Você poderia avisá-los para nos encontrarmos no salão em 5 minutos? Enquanto Sofia se dirigia primeiro ao jardim, ela refletiu sobre as mudanças que haviam ocorrido nos últimos meses. Ricardo havia cedido oficialmente a presidência executiva da empresa a Gabriel, embora permanecesse como presidente do conselho administrativo. Mariana, por sua vez, havia assumido a diretoria de responsabilidade social corporativa e relações com a comunidade, áreas que haviam sido por muito tempo negligenciadas sob a liderança anterior.
Elisa e Alberto Fontes mantinham uma relação cordial, mas distante, cientes dos olhos vigilantes tanto de suas famílias quanto da sociedade. O escândalo que todos temiam nunca chegou a se materializar completamente. Os Mendonça e os Fontes haviam lidado com a situação com discrição, permitindo que os rumores eventualmente se dissipassem por falta de confirmação. Ela encontrou Elisa e Mariana compartilhando um chá sob uma pérgola coberta de jasmins. A relação entre mãe e filha, antes marcada por uma distância cortês, havia se transformado gradualmente em uma amizade genuína, baseada no reconhecimento mútuo de vulnerabilidades e forças. Desculpem a interrupção, disse Sofia. O seu Gabriel e a senhorita Valentina chegaram e pedem que todos se reúnam no salão. Parece que tem algo importante a comunicar. Elisa e Mariana trocaram olhares de curiosidade antes de seguir Sofia para dentro de casa. No caminho, chamaram Ricardo em seu escritório, onde ele revisava documentos com uma expressão relaxada, tão diferente da tensão permanente que antes caracterizava seu semblante. Quando todos estavam reunidos no salão, Gabriel e Valentina permaneceram de pé em frente à família. Obrigado por se reunirem com tão pouca antecedência, começou Gabriel. Valentina e eu queríamos compartilhar com vocês uma decisão que tomamos. Ele fez uma pausa dramática, aproveitando a expectativa nos rostos de seus pais e irmã. Decidimos nos casar na primavera, anunciou finalmente. Uma cerimônia íntima, apenas com as pessoas que realmente importam. Elisa deixou escapar um pequeno grito de alegria, enquanto Ricardo assentia com aprovação. Mariana se levantou para abraçar o casal, genuinamente feliz por eles. Mas isso não é tudo, continuou Valentina, pegando a caixa que haviam trazido. Temos um presente. Especial para alguém que foi fundamental em nosso caminho para a verdade e a reconciliação. Para surpresa de todos, ela se dirigiu diretamente a Sofia e lhe entregou o pacote. Isto é para você, disse ela com sincera gratidão, por sua honestidade, sua discrição e sua compaixão quando mais precisávamos. Sofia pegou a caixa com as mãos trêmulas, completamente desnorteada. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, muito menos a receber presentes da família para quem trabalhava. Não é. Se é necessário, de verdade, começou ela, mas Gabriel a interrompeu com gentileza. É sim, afirmou ele. Abra, por favor. Com cuidado, Sofia desembrulhou o pacote. Dentro dele, encontrou um envelope e uma pequena caixa de veludo. Abriu primeiro o envelope, onde encontrou documentos legais que demorou alguns segundos para compreender. É um contrato de propriedade? Perguntou ela, confusa. Ricardo se aproximou, sua seriedade habitual suavizada por um sorriso discreto. É a escritura de um apartamento no centro da cidade, explicou ele, juntamente com um contrato que lhe oferece um cargo na Fundação Mendonça como coordenadora de programas sociais. Sofia olhou para todos eles, sem palavras, incapaz de assimilar completamente o que estava acontecendo. Eu não posso aceitar algo assim, conseguiu dizer finalmente. É generoso demais. Mariana se aproximou e pegou suas mãos entre as suas. Não é generosidade, Sofia. É reconhecimento. Durante anos você trabalhou nesta casa, observando em silêncio nossos erros e fraquezas. Quando chegou a hora da verdade, você escolheu o caminho mais difícil, a honestidade. Você nos ajudou a curar feridas que nem sabíamos que tínhamos. Além disso, acrescentou Gabriel com um sorriso maroto, precisamos de alguém com sua integridade para supervisionar os programas de ajuda a trabalhadoras domésticas que a Fundação está implementando. Quem melhor do que você? Elisa, que havia permanecido em silêncio, levantou-se e se aproximou de Sofia. Com um gesto surpreendentemente maternal, ela arrumou uma mecha de cabelo atrás da orelha da jovem. Abra a caixa, sugeriu ela suavemente. Sofia obedeceu, revelando um delicado pingente de prata com uma pequena chave. Para sua nova casa, explicou Elisa. E como símbolo de que você sempre terá um lugar nesta família, não como empregada, mas como a pessoa que nos ajudou a encontrar o caminho de volta uns para os outros. As lágrimas que Sofia havia contido finalmente transbordaram. Durante anos, ela fora invisível,
uma presença silenciosa nas margens da vida dos Mendonça. Agora, de alguma forma, ela havia se tornado parte integrante da história deles. Obrigada, conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei o que mais dizer. Diga que aceita, insistiu Valentina. A fundação realmente precisa de você. Sofia olhou para cada um dos rostos que a rodeavam. Ricardo, com sua nova serenidade. Elisa, finalmente livre dos segredos que a atormentaram por décadas. Mariana, florescendo em seu novo papel profissional. Gabriel e Valentina, construindo um futuro baseado na verdade. E ela, Sofia Vieira, que havia chegado àquela casa buscando simplesmente um emprego digno e acabou encontrando uma família. Eu aceito, disse ela finalmente, com um sorriso que iluminou seu rosto. Obrigada por confiarem em mim. Mais tarde naquela noite, enquanto a família celebrava com um jantar informal cheio de risadas e planos para o futuro, Sofia observava a cena com uma mistura de admiração e gratidão. Os segredos que ela havia descoberto acidentalmente naquela tarde no escritório de Ricardo, longe de destruir a família Mendonça, como ela temia, haviam sido o catalisador para sua transformação. A verdade, por mais dolorosa que tivesse sido inicialmente, havia libertado cada um deles das jaulas invisíveis que haviam construído ao seu redor. Ricardo, de seu orgulho ferido, Elisa, de sua culpa perpétua, Gabriel, de uma identidade baseada em premissas falsas, Mariana, de seu sentimento de exclusão, e a ela mesma, Sofia, da invisibilidade a qual a sociedade condenava aqueles que, como ela, serviam em silêncio. Enquanto o relógio marcava meia-noite e as conversas continuavam animadamente, Sofia acariciou o pequeno pingente em forma de chave que agora pendia de seu pescoço. Não era apenas o símbolo de um novo lar, mas de uma verdade universal que ela havia comprovado em primeira mão. Às vezes, os segredos mais sombrios, quando finalmente vêm à luz, não destroem, mas reconstroem, permitindo que novos começos surjam dos escombros do passado. E enquanto contemplava a família Mendonça, agora sua família num sentido que ela nunca imaginaria, Sofia soube que havia sido parte de algo extraordinário, o poder transformador da verdade, que, embora dolorosa em sua revelação, é o único caminho para a autêntica liberdade e a genuína reconciliação. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, nos dê o seu like, junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se, espalhe este conteúdo entre as pessoas que você conhece e nos conte o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, cheias de emoção e drama.